E você, já pensou em fazer essa plantação com esse tipo de equipamento? Fala, meu povo da roça, tudo bem com vocês? Pessoal, João Marcos aqui do canal Conceito Rural e hoje vamos para mais um vídeo de curiosidade. Vem que o filme hoje é top, hein? Os equipamentos de plantio de arraste animal têm uma longa história no Brasil, remontando aos tempos coloniais, quando a agricultura dependia fortemente da tração animal. A importância desses equipamentos se estende além de sua funcionalidade prática. Eles são símbolos de uma época em que a relação entre homem e animal era fundamental para a subsistência e progresso. No Brasil, a utilização de tração animal foi crucial não apenas para a agricultura, mas também para o transporte e movimentação de mercadorias, desempenhando um papel vital na economia e na sociedade. Esses equipamentos evoluíram ao longo dos séculos, com influência significativa de práticas agrícolas de outros países. No século passado, a mecanização agrícola começou a substituir gradualmente a tração animal, levando a um aumento na eficiência e produtividade. Pessoal, e dando continuidade aos equipamentos de arraste animal do século passado, a gente vai falar desses equipamentos que a gente tem aqui. Eu vou estar citando um por um, e é lógico que esses equipamentos são da minha família, entendeu? Então foi a minha família que usou, então tem uma história por trás. Então eu vou contar, a gente vai falar sobre a história que eu presenciei, tá? Meu primo também tá ali, o Gé, então ele também pegou uma parte dessa história, mas eu vou contar sobre esses equipamentos e a história que teve na minha família, tá? Então o que eu vou falar é o que eu vivenciei, então tem coisa que eu posso que eu falar aqui que não esteja correto, mas foi o que eu vivi, entendeu? Então deixe nos comentários aí depois, se tiver algum comentário legal ou de mais alguma história sobre esse tipo de equipamento, que eu vou falar o que realmente eu sei, tá? Então, hoje a gente fala muito sobre agricultura de precisão, fala muito sobre agricultura de larga escala, plantadeiras gigantescas, 50 linhas, contador de semente, painel indicando na hora que falha a adubação, na hora que falha a semente na terra. Só que hoje nós vamos falar sobre isso aqui, onde tudo começou, tá? No século passado. Agora você imagina uma plantadeira, um arado, uma grade hoje de 20 discos, antigamente era isso aqui, ó. Lembrando que esse equipamento é um arado de boi, tá? De arraste animal, mas era utilizado boi de 2 para cima, no caso. E para a época já era um equipamento caro, de luxo, não era todo mundo que poderia ter um equipamento desse. Depois eu vou mostrar para quem não tinha o mesmo poder aquisitivo para poder comprar um equipamento desse, qual que era o equipamento que substituía ele ou que era mais usado na época para quem não tinha grana mesmo para poder estar comprando esse arado. Esse arado ele é original. Ele pertenceu ao João Nunes, ele tirou ele zero na época, importou, ele é importado da Austrália, e até agradecer o Oswaldo Nunes, porque foi presente dele, tá? Foi presente dele, então por isso que ele está aqui preservado aqui no sítio. Mas vamos falar sobre ele então. Era um equipamento que fazia o mesmo serviço que uma grade aradora hoje, que você tem aí de vários discos, entendeu? Então, que faz muita
faz uma área enorme por dia de terra, só que antigamente era um disco só, e de 2 a 4 até 6 bois para poder tá puxando esse equipamento. Esse é um balancinho que era acoplado aqui para poder engatar os bois aqui para poder estar puxando, ou seria hoje um tandem de uma plantadeira, de um equipamento enorme para poder estar... Era esse equipamento aqui, original ainda de época. Então tudo aqui é centenário, né? Isso já tem, se não tiver mais, já chegou aos 100 anos. Então você vê a rusticidade, que até hoje é um equipamento funcional, ele funciona até hoje, né? O operador ia sentado aqui nessa cadeira confortável, ó, de ferro, de lata, então ele é reversível. Theo, se você puder mostrar lá, ele é reversível, então chegava no final da linha, só dava um comando o boi virava e voltava na mesma linha já. Então isso era uma evolução já para a época, isso custava muito dinheiro, né? Agora, fora esse equipamento, o que a gente tinha na época para poder fazer a mesma função que ele, só que eu não tivesse dinheiro para poder comprar, era esse equipamento aqui, que chama, eu vou falar o nome aqui, chama tombador, tá? Ou um arado, mas em determinada região ou outra região pode ter outro nome, então não quer dizer que eu estou certo ou eu estou errado, é o que a gente conhece aqui na nossa região, que é o estado de São Paulo, aqui na região de Ribeirão Preto. Então esse é um tombador que fazia a mesma função daquele arado lá, tá? Naquela época. Também é um item centenário já, dá para ver. Agora nós vamos restaurar ele, porque tá faltando o cabo, quebrou. E o interessante de todos esses equipamentos aqui, Theo, é que ainda tá com a terra original da época da fazenda Resfriado. Esses equipamentos são originais, são do meu avô, do vô Bertão, então faz parte da minha infância, faz parte da vida dos meus tios, do meu pai, do Antônio, do tio Vaí, do tio Guina, do tio Marcos. Todos eles trabalharam com esses equipamentos, e a terra que está ali é original ainda, porque quando o vô veio para a cidade e os equipamentos veio para cá, então eu não mexi, tá do mesmo jeito, deu original até hoje. Então foi muito utilizado e tem muita história da minha família por trás desses equipamentos aqui que são originais, entendeu? Então esse equipamento é a sequência daquele ou o mesmo equipamento, tá? Então com poder aquisitivo maior e um menor. Depois a sequência seria esse que está sem, na verdade ele está sem o cabo, mas ele é bem parecido com aquele, só que é uma versão menor, que é um casquinho menor, né, que é para poder fazer o suco para a plantadeira passar e plantar o milho, ou arroz, ou feijão, tá? Então a sequência daquele é o equipamento mais leve, né, que eles falavam plainé, então é o que eu conheço aqui, é um plainel menor, entendeu? Também extremamente original, dá para ver o desgaste, o tipo de argola que tem, que na época era tudo feito por ferreiro, não tinha solda, então ele é bem antigo. Depois dessa sequência do tombamento, do riscamento da rua para plantio, vinha a plantadeira, que seria, tinha esses dois modelos, né? É lógico que esse tambor essa daqui é uma plantadeira e adubadeira, esse tambor de adubo foi adaptado na época, é da mesma marca, mas ele já é uma evolução dessa outra aqui, entendeu? Então quando ela saiu, essa é uma Jumil ainda, tem até hoje a Jumil, tá, a marca, então essa aqui é uma das primeiras, e o tambor era de lata, e esse foi adaptado, mas o carrinho, tudo é bem original, tá? Funcionou muito, vi muito essa plantadeira trabalhar com meu avô, com meus tios, na época. Então ela tá bem original. Então continuando a sequência depois
Tem adubação de plantio, depois tem uma adubação foliar, que é depois, poderia usar esse equipamento aqui, que ele foi adaptado, na verdade, né? Ou tem muitos que jogam o adubo com a mão mesmo, mas esse aqui é também interessante de época, tá? Depois que plantou, adubou, aí todo mundo sabe que na plantação chega o mato, entendeu? Hoje tem muita, eles falam capina química ou passa herbicida para poder eliminar a praga, eliminar os matos, né? Mas naquela época não tinha herbicida, não se usava herbicida. Era esse tipo de equipamento que é chamado carpideira, já fala o nome, né? Então, são originais, entendeu? Essas duas eram lá do vô também. E qual que era a função? Capinar o mato da rua para não tirar a força do milho e ao mesmo tempo jogar a terra no pé do milho para fortalecer e ele não tombar quando tivesse algum vento, entendeu? Tem vários tipos de casquinha, chama casquinha essas facas, né? Então tem desse tipo, tem maior, tem umas menor. Eu deveria ter pego lá embaixo, tem delas fora da plantadeira, entendeu? Então isso aqui é substituído de acordo com a cultura, né? Ou milho, essa daqui tá para milho, então de acordo com se é milho, se é para feijão ou se é arroz, que lá na época o vô plantava bastante arroz também lá no brejo. Naquela época podia, né, plantar no brejo arroz, hoje não pode mais, mudou-se a lei. Então os equipamentos daquela época são esses. Agora fica uma reflexão para todo mundo. Imagina hoje uma plantadeira, uma grade aradora que nem tem ali, ó, que faz vários hectares por dia, até por hora, né? E antigamente a gente tinha esse tipo de equipamento que era rua por rua, então por tração animal. Então a importância também de citar, né, a importância do animal em relação ao homem, porque não era só para plantio, tinha naquela época, eles faziam também o transporte de toda a produção, tá? E também o transporte de pessoas, né? Charrete, carrinho, os carroção. Então a importância também desse equipamento, se não fosse os animais também, cavalo, boi. O cavalo era mais utilizado, né? O boi era mais aqueles equipamentos pesados. Mas aí fica para a gente refletir como era, tudo mais difícil. Então tudo era familiar, né? Então as plantações a agricultura era bem familiar mesmo, não tinha de larga escala e não tinha, a tecnologia era essa, que para a época era muito, né? Porque se a gente analisar antes disso, era pior ainda, era plantado na mão, risca com algum equipamento e planta na mão mesmo, tudo feito na mão. Então, mesmo que para hoje pareça um equipamento bem primitivo, mas para aquela época já foi uma evolução. E a tecnologia cada vez mais está evoluindo, e hoje a gente já tem trator operando sozinho por controle remoto e o operador na sala por computador. Então a gente não sabe onde vai parar essa tecnologia. Beleza? Agora a gente vai levar uma carpideira dessa ali numa rua de milho que está plantada, só para demonstrar para vocês como realmente ela funcionava. Lógico que é só ilustrativo, a gente não vai operar ela, mas é só para colocar ela na rua, para ver que ela fica certinha e fazia a mesma função hoje de um equipamento moderno de um trator. Beleza? Vamos lá para a lavoura lá para vocês verem. Os valores dos equipamentos antigos, quando comparados com os modernos, refletem não apenas uma mudança tecnológica, mas também uma transformação econômica na agricultura. Tradicionalmente, esses equipamentos eram operados manualmente por agricultores, muitas vezes com a ajuda de animais como bois e cavalos.
A transição da agricultura do século passado para a agricultura moderna é uma marca por avanço tecnológico, que aumentaram a escala e a velocidade da produção agrícola. A importância desses equipamentos para o desenvolvimento do Brasil é inegável, pois eles permitiram a expansão da agricultura e a exploração eficiente de vastas áreas agrícolas, contribuindo significativamente para o crescimento econômico do país. Então, pessoal, só para demonstrar como que era esse tipo de equipamento, hoje tem pulverizador de 12, 14 metros de haste para poder passar o herbicida, mas antigamente não tinha, e era tudo manual, e essa carpideira fazia função. Lógico que na frente tinha um cavalo ou um burro, naquela época tinha muito burro, mula, né? E essa limpeza da rua e esse apoio de terra no pé do milho era feito com esse equipamento, que era a carpideira. O cavalo puxa, então ela ia capinando a rua, eliminando o mato e jogando a terra no pé do milho. Só que assim, então, onde que entra a nossa passagem, que nem a minha passagem na época de infância, né, nesse tipo de história? Lá no meu avô, como eu disse, esses equipamentos eram de lá, ele plantava milho, arroz, e, por exemplo, se a terra tivesse assim, limpa como está hoje, não muito mato, e não precisasse de um peso extra, a gente não participava, a gente ia brincar. Mas se tivesse muito praguejado de mato e precisasse de um peso extra aqui, a gente ia sentado aqui, ó, e pra gente naquela época era uma diversão, né? Então essa madeira aqui, tem uns que é uma chapa de ferro, a gente ia sentado, eu, meus primos, ia sentado aqui para fazer contrapeso para a faca lá entrar mais na terra e poder fazer o serviço mais eficiente. Agora, fora isso, agora você imagina, né? De uma plantação dessa de milho hoje, tem uma colhedeira, ela vem, colhe tudo, joga no caminhão, mas antigamente, fora esse serviço manual, a gente tinha esse equipamento também, que era o balaio, aqui conhecido como balaio, não sei se em outra região é outro nome, tá? Mas toda a produção de milho que era produzida era quebrado na mão, chamava-se bandeira, né? Fazia bandeira de milho no chão e era carregado, na época, o carroção, carroça, charrete, era tudo com balaio desse aqui, ó. Esse aqui ainda é menor, os balaios para milho, eles são bem maiores, né? Mas era um serviço bem manual, tá? Então fica aí para refletir mesmo. Os dias de hoje, muita gente reclama, né, de trabalhar num trator com ar-condicionado, e antigamente, para fazer o mesmo serviço, utilizava um equipamento desse, debaixo de sol quente, tá? Mas é onde tudo começou e evoluiu para os equipamentos e para a agricultura que a gente tem hoje no Brasil. Agora a gente vai levar uma carpideira dessa ali numa rua de milho. Vou mandando um beijinho. Lógico que é só ilustrativo. Lógico que é só ilustrativo. A gente não vai operar ela. Lógico que na frente tinha um cavalo ou um burro, naquela época tinha muito burro, mula, né? Solta a batida aí, compadre. Pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha, pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha, pocotó. É.
A evolução dos equipamentos de plantio reflete a história da agricultura, desde o uso de animais como cavalos e bois para arar a terra, até introdução de tratores e tecnologias avançadas. Inicialmente, o plantio dependia inteiramente da força animal, o que limitava a escala e a eficiência da produção agrícola. Com o tempo, o desenvolvimento de implementos agrícolas mais sofisticados, como arados e plantadeiras, permitiu um aumento significativo na produtividade. A Revolução Industrial trouxe máquinas que substituíram gradualmente o trabalho animal, e a agricultura de precisão de hoje utiliza equipamentos que maximizam a eficiência e minimizam o impacto ambiental. Essa transição não apenas transformou as práticas agrícolas, mas também alterou a relação entre homens e animal, no contexto do trabalho agrícola no Brasil. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, manda para os amigos, deixa o like para ajudar nosso canal, tá? Porque dá trabalho, tá quente, tem mosquito e a vida na roça não é fácil não. Até o próximo vídeo.